Fala galera, aqui mais uma vez sou eu, Chicão, do Minutos Psíquicos, com aquele que deve estar sofrendo um pouco nesse clima agradável de 38 graus às 8 da noite, o André. E aí, tá sofrendo, tá dando pra regular? Ou não? Cara, tá difícil de regular as emoções nesse calor. Tá. Eu não sei de onde vocês são, vocês que estão ouvindo a gente, mas a gente de Brasília aqui, o negócio tá feio. Cara, tá terrível. A minha janela fica virada de frente para o Parque Nacional, né? Uma reserva ambiental bem grande que tem aqui em Brasília. E desde ontem é incêndio sem parar. Cara, uma coluna de fumaça Sério? Assim, sem parar, sério. Agora eu estou com um adorável aroma de fumaça dentro de casa. Tá assim, torcendo pra chover logo. Cara, tá difícil. Tem previsão de chuva em breve, eu acho, mas tá difícil de acreditar. Tá. Mas e aí, André? O que você tem a dizer a respeito sobre técnicas para regular as emoções? Tenho a dizer que elas estão muito necessárias agora, porque... Não, vou te falar, a melhor técnica de regulação emocional pra mim hoje, nesse tipo de situação que a gente tá agora, é o ar-condicionado. Ligar o ar-condicionado. Com certeza, o termostato, né? É o que regula o que a gente precisa. Uhum. Cara, tá difícil. A gente fez um vídeo sobre técnicas de regulação emocional essa semana. E aí, Chicão, uma coisa que eu pensei em comentar é que, assim, são muitas técnicas. São, tipo, muito... Na verdade, a gente usa o termo estratégia no vídeo, né? No título a gente usa técnicas. Mas meio que tanto faz. Existem muitas. E a gente falou só de 8 no vídeo. No final, a gente citou algumas, né? Do tipo, se exercitar, rezar e tal. Sim. Mas eu pensei em começar a nossa conversa... citando alguns outros exemplos aí para as pessoas terem uma ideia do que a gente está chamando de estratégia de regulação emocional. Excelente. Porque, de fato, essas que você falou que a gente cita no final, a gente só cita mesmo. A gente não aprofunda nem um pouco, né? Exatamente. Só para dar uma noção de que existem outras, né? Na verdade, para ser mais detalhista ainda sobre o nosso vídeo, a gente colocou lá, das 8 técnicas que a gente mencionou e descreveu em maiores detalhes, 7, na verdade, não são exatamente técnicas, elas são mais, assim, tipos de técnicas, grupos de técnicas. E dentro de cada uma, você tem lá várias possíveis técnicas. Do tipo, a distração pode ser... A distração já é um subtipo, né? Mas, enfim, tem essa hierarquia também. Assim, tem os grupos de técnicas e tem cada uma delas. Entendi. Aí, algumas que eu pensei em citar aqui, só pra gente começar a extrapolar um pouco o conteúdo do vídeo. Na verdade, psicoterapia a gente citou, que é uma... Se você parar pra pensar, é uma técnica de regulação emocional. Né? É algo que você faz para tentar lidar com as emoções. Exato, é uma estratégia extremamente recomendável. E bem generalista, né? Serve para qualquer situação, qualquer contexto e tal. Tem o planejamento também, que é uma técnica que muita gente usa para lidar com ansiedade, por exemplo. Tá muito tenso, porque tem coisa para fazer e não sabe se vai dar tempo. Então, algumas pessoas se acalmam só de estar planejando, já se sentem como se estivesse quase fazendo aquela coisa. Sim. Essa daí é boa. Às vezes eu uso ela também. Só é bom não perder muito tempo nela, porque às vezes a pessoa fica planejando e não faz nada. A gente falou disso no outro episódio, né? Que mais? Coleta de informações também tem a ver com isso, né? De certa maneira, que é você buscar essas informações que você precisa para resolver um problema ou para clarificar alguma coisa que não está muito clara na sua cabeça. Manutenção ou reparação de relacionamento, que significa você procurar uma pessoa com quem você está com problema para discutir a sua relação com ela, discutir problemas que ocorreram recentemente. Então, é uma técnica mas essa já é bem específica, né? Ela tem a ver com você procurar a pessoa para lidar com os problemas que existem no relacionamento. Com relações interpessoais, né? Exatamente. Tem uma que é controversa, porque ela anda muito em alta e a gente já deu uma certa criticada nela, que é Qual? A reavaliação positiva. No vídeo a gente fala da reavaliação cognitiva. E aí dentro da reavaliação cognitiva você pode ir para um caminho, só que é o caminho da positiva. Que é quando você pensa sobre uma situação num viés mais positivo, sob um olhar positivo. E, bom, para algumas pessoas, muitas pessoas usam, isso é um fato. Muitas pessoas acham que ajuda. Mas se ajuda mesmo, acho que aí varia. Não tá muito
Não dá pra gente generalizar, assim, dizer que vai ser bom para todo mundo ou não. Uma coisa que é fato é que quando chega no nível daquela positividade tóxica, positividade tóxica que a gente citou no nosso vídeo, a gente fez um vídeo específico sobre isso, aí com certeza não é muito bom. Você tá mais... fala aí, Chicão, fala aí. Não, eu ia falar, quando você fica good vibes demais, aí você perde até um pouco o contato com a realidade, né? É um risco que se corre. E o jovem esquerdomístico vai bastante para esse caminho, né? Sim, é verdade. O que mais que tem aqui só para vocês terem mais alguns exemplos do que são técnicas de regulação emocional. Colocar as coisas em perspectiva. Ou seja, pensar que uma situação não é tão ruim assim quanto ela parece. Isso é tipo assim... Cara, é muito senso comum, né? Você fala que você tá mal para alguém olha para você, acha que você não tá muito bem. Muita gente já de cara usa essa estratégia para tentar dar apoio. Tipo, olha, mas fulaninho tá passando fome. Mas fulaninho tá pior ainda. Eu posso dizer assim, com base tanto no que a gente já falou no vídeo sobre comunicação empática, como na minha própria experiência pessoal, quando eu escuto isso das pessoas, que essa é uma péssima estratégia de regulação emocional. Sim. Porque assim, ela primeiro te bota culpa por estar se sentindo mal, sendo que outras pessoas em situações objetivamente falando piores, mas isso não muda como você está se sentindo sobre aquilo. Tipo, não vai resolver a raiz do que está te incomodando, né? Sim. Tipo, é como se você mudasse de assunto e fosse falar outra coisa. Sim. Mas aquilo que está te incomodando não está lá ainda, então não recomendo. Essa daí, pelo menos, assim, observo que as pessoas mais jovens, elas já têm bastante consciência de que esse tipo de aconselhamento não é muito útil. É bem comum ver pessoas mais velhas falando, mas eu já vejo na internet que entre os jovens que eles já percebem que isso é uma forma de invalidar o que você tá sentindo, né? Exatamente. Se tem gente pior, fica bom, velho. Porque... Exatamente. Olha, isso que você tá sentindo, você não devia estar sentindo, porque fulaninho tá pior. Ele tem direito a se sentir mal, você não. Você não, exatamente. Você só tem direito a se sentir mal quando você passar fome e não tiver onde morar. Aí você pode ficar chateado. Aí você tem o direito. Mas assim, né? Convenhamos que isso não faz muito sentido. Mas enfim. Não, nem um pouco. Que mais? A reza a gente citou também, né? Bom, enfim. Aí a reza também entra dentro do contexto da reza meditação, se tiver um conteúdo religioso, mas se não tiver, pode entrar dentro do que a gente chama de aceitação, que é uma outra técnica. Que mais? Dormir a gente cita também. Dormir é uma técnica. Eu não lembrava que... eu acho que a gente fala... Cara, a gente não fala, não? Eu acho que a gente não fala no vídeo. Tá, não. Então olha só, eu confundi. Porque lá no Instagram, recentemente, eu fiz uns stories que, tipo assim, eu perguntei para as pessoas o que elas fazem quando elas estão se sentindo mal. Aí eu reagi a uma pessoa que falou dormir, e essa técnica realmente é uma técnica de regulação emocional fantástica. Sim. Que faz menção... conseguir, né? Exato. Desde que não te atrapalhe a dormir, desde que você esteja se sentindo mal, mas isso não te atrapalha a dormir, é uma técnica maravilhosa. Só que assim, para muita gente dificulta dormir, né? Sim, com certeza. Fica pensando nos problemas, né? E não dá conta. Exatamente. Tem a ver com aquele velho ditado, né? Nada como um dia após o outro. É bem isso. Sim. Que mais? Deixa eu só pular aqui umas que a gente já falou. Bom, tem uma que a gente não cita no vídeo explicitamente, que é expressar as emoções, que é como se fosse o contrário da que a gente cita, que é suprimir a expressão, né? E aí isso envolve coisas como chorar, gritar, rir, desabafar. Muita gente lá nos stories do Instagram usou isso como exemplo, deu isso como exemplo, desabafar com alguém. E o que eu comentei rapidamente lá é que assim... É muito senso comum também, é muito intuitivo que desabafar seja uma boa estratégia de regulação emocional, porque as pessoas fazem isso. Eu acho que existe no imaginário cultural nosso que é uma boa ideia fazer isso. Mas assim, não sei se sinceramente, porque eu acho que desabafar por si só, o ato de desabafar não necessariamente traz muitos benefícios. Eu disse não necessariamente, pode ser que para algumas pessoas tragam. Enfim, eu não sei muito bem quais são as pesquisas que existem sobre isso. Agora, o que ele traz de consequência, geralmente, aí sim, isso é muito bom, que é o apoio social. Sim. Então, se com o desabafo você consegue o apoio de alguém, você consegue sentir a empatia de alguém, isso claramente tem um efeito terapêutico bem conhecido. Agora, o fato de desabafar
pode inclusive inflar o seu sentimento. Pode ou não fazer diferença nenhuma, ou piorar, e claro, também pode melhorar, mas aí, enfim, depende muito de cada situação. Fala, Chicão. Não só ia perguntar se, tipo assim, às vezes o fato da pessoa desabafar ajuda ela a aceitar, talvez? Também pode ajudar nesse aspecto de aceitar? Pode, porque na medida... fala aí. Não, conclui aí. Não, pode no sentido de que, por exemplo, quando você desabafa com alguém, você fala em voz alta sobre os seus problemas, isso pode te ajudar a pensar melhor sobre esse problema e pode te ajudar, inclusive, a botar uma outra técnica em prática, que é a reavaliação cognitiva. Essa, a gente sabe que, via de regra, ela é muito boa. Ela tem efeitos muito bons. Então, se quando você vai desabafar, isso também te faz repensar um pouco, refletir, você não só conta o que aconteceu, mas você também já faz uma reflexão, uma interpretação junto, aí pode ser, aí eu acho que é especialmente promissor. Entendi. Outra estratégia que muita gente gosta. Fazer nada. Fazer nada, curtir um tédio. Simplesmente esperar você se sentir melhor e pronto. Cara, às vezes eu acho isso melhor, assim, no meu caso pessoal, do que buscar uma distração. É porque, assim, dependendo da situação, você busca uma distração, mas você não consegue se distrair, velho. Aquele negócio tá ali mal resolvido, e aí você não faz nenhum nem outro. Você tem um ponto. Eu acho que eu já fiz isso. Eu acho que eu já fiz isso também. Se for uma situação que não tá... Por exemplo, sei lá, você tá muito ansioso ou chateado com alguma coisa, você vai tentar se distrair, mas isso acaba sendo estressante porque você não para de pensar naquela coisa, não é? Tipo isso. Sim, exatamente. Você não consegue se distrair. Então uma quarta ou quinta dica no vídeo, que vai surgir só aqui para quem assistiu nosso episódio no podcast, escute o seu corpo, escute a sua mente. Também não adianta você ficar forçando a barra com uma técnica maravilhosa, porque vai ficar forçado. Que mais? Comer e beber a gente já falou, porque é um tipo de intervenção fisiológica, né? Então não entra muito. Sim. Chicão, essa daqui você vai adorar, porque acho que em todos os episódios do podcast até hoje a gente falou disso. Que é culpar os outros. Culpar os outros. Tem coisa melhor do que botar a culpa no inferno, são os outros. Como é um alívio, né, pro ego da pessoa falar, não, a culpa é de outra pessoa, não é minha. Essa daí é campeã, essa daí muita gente gosta, né? Sim, e serve pra tudo, né? Pra regular a emoção, pra se sentir melhor, qualquer coisa. Pra livrar o seu da reta. Culpar os outros é sempre uma solução, uma saída possível. Eu vou dizer que vai funcionar, vai ser melhor, mas está sempre ali no arcabouço. Exatamente. Bom, o oposto disso também é uma técnica de regulação emocional. Ela não costuma ser muito promissora, porque as pessoas costumam exagerar na dose, que é culpar a si mesmo. Então, nem um extremo nem o outro, quando levado assim de maneira muito rígida, costuma trazer resultados bons. Na verdade, a melhor situação é quando você consegue desenvolver essa capacidade de diferenciar bem o que é a sua responsabilidade mesmo, o que é do outro, e não ficar forçando muito a barra para nenhum dos lados, de uma maneira mais irrealista, né? Então, perceber que você teve a responsabilidade por um ato ruim, sentir-se culpado por isso, até certo grau é assim, difícil de evitar e até bom, porque você fica motivado a mudar o seu comportamento. Se você não sentisse culpa por nada do que você faz, por que você mudaria, né? Por que você não faria mais algo ruim que você fez? Sim. A culpa ela é uma motivação forte para a gente corrigir os nossos comportamentos. Então, até certo ponto, é extremamente interessante. Mas, claro, né? Aí tem a galera que se culpa demais, ou que tudo é culpa dela, tudo é responsabilidade dela, até coisas que envolvem a responsabilidade de outras pessoas. Aí, nesses casos, a estratégia provavelmente vai dar um tiro pela culatra, né? Então, tome cuidado com isso. Uso de substâncias. A gente também usou... A gente também falou de intervenção fisiológica. Intervenção fisiológica engloba muita coisa, né? Comida, bebida, respiração. Acho que exercício também vai acabar entrando aí, porque qualquer alteração fisiológica que você causa no seu corpo. Sim. E muita gente usa o álcool como uma estratégia de regulação emocional, né?
Só que qual que é o grande problema do álcool como estratégia de regulação emocional? Ou do álcool, ou de qualquer outra substância, maconha, enfim, a droga que você quiser imaginar agora, cigarro. É que você tá lá com emoções negativas, você consome uma substância que vai ativar o seu sistema de recompensa, dependendo da droga, vai ativar muito esse sistema de recompensa. E o seu cérebro vai se lembrar disso. Ele vai lembrar, ele gosta desse tipo de situação. De coisas práticas que tiram ele da situação de desconforto. Você quer uma coisa mais prática do que abrir sua geladeira, tomar um negócio gelado e se sentir melhor? Ou fumar um negócio, enfim. Então, para o cérebro, não tem nada... É bom, esse tipo de coisa é bom, porque ajuda a regular de uma forma fácil. Mas é aquela história do desenvolvimento da dependência, né? Que aí pode trazer uma série de consequências ruins. Dificilmente alguém percebe que realmente está ficando dependente até que ela realmente já esteja. Então as pessoas às vezes não percebem, quando elas percebem, já aconteceu. Elas já estão sentindo falta, já estão com tolerância. Então eu não recomendo muito essa estratégia. E teve uma última aqui que eu vou citar como exemplo, só para não ficar... Já me estendi demais sobre esse assunto, mas achei que foi legal que complementou o assunto do vídeo, né? Bastante. Então... A gente costuma mais ficar batendo papo aqui de maneira informal, mas acho que esse foi um complemento. Tá, tiveram umas duas pessoas que falaram isso nos comentários do vídeo, que é se cortar, se arranhar ou se queimar. Qualquer forma de autolesão, né? Formalmente falando, é uma estratégia de regulação emocional. Via de regra, as pessoas que realizam autolesão fazem isso com algum tipo de motivação emocional. Ou porque elas estão entediadas e fazem isso para sentir alguma coisa, ou porque elas estão se sentindo mal e fazem isso para se distrair. Enfim, tem várias possíveis motivações. Mas essa estratégia, obviamente, não é muito recomendável, já que ela costuma trazer consequências ruins, como, por exemplo, o desenvolvimento de algum transtorno ligado à autolesão. Entendi. Então não vão por aí, certo, jovens? E, Chicão, sobre esse vídeo, eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é a sua estratégia favorita? Cara... Eu costumo circular pelas estratégias sem pensar muito bem em qual que eu estou usando. Eu já sofri muito com ruminação. A ruminação, a gente tem inclusive vídeos só sobre ruminação, né? Mas hoje eu já me desenvolvo melhor com meditação. Então, assim, controlo a respiração, me concentro no momento. E aí eu vejo que isso, como consequência, vem também a aceitação, né? Você como se colocasse em perspectiva, né? Se colocasse num ponto, numa visão passiva daquilo, e aí as coisas ficam mais tranquilas. Pô, legal. Legal. Eu não sabia que você era um fã da meditação. Mas... Eu curto também. Tipo, eu não pratico tanto hoje em dia, mas já pratiquei mais. Eu acho que as minhas estratégias favoritas são ouvir música, tocar algum instrumento musical. Então, assim, se eu tô meio tenso, algo assim, eu toco alguma coisa e, cara eu me esqueço, assim. É bem instrumento comum. musical faz muita diferença mesmo. Eu esqueci de citar esse, mas eu também tenho muito isso. É impressionante. Você toca mais baixo, né, Chicão? Você também toca violão também, pega um violão ali, toca qualquer música e ajuda bastante mesmo. Eu ando tocando, assim, eu toco alguns instrumentos, mas o que eu tô mais tocando ultimamente é bateria. E, cara, é realmente isso, assim, eu acho que o que causa de efeito dos instrumentos musicais, que eu acho muito legal, é que, bom, eu acho muito prazeroso tocar um instrumento musical, tem esse prazer por si só. Mas ele te força a um nível de concentração para você conseguir tocar as músicas, te força a ter um foco no presente, que enquanto você está lá tocando, vamos supor que você logo antes de tocar estava tenso, estava tipo, muito preso no futuro, muito preso no passado. Enfim, a gente perde um bom tempo do presente com a mente em outros lugares, né? Temporalmente falando. E aí, como o instrumento ele te amarra no chão, ele te bota ali no presente, porque senão você não consegue tocar, ou você vai ficar errando muito se você não estiver focado. Então, acaba sendo uma estratégia de distração muito boa. Para mim, funciona super bem. E, além da música, de tocar em alguns instrumentos, eu também gosto de ver filme, ver vídeo, ver série, qualquer coisa desse tipo assim, cara, me distrai muito. E jogos também.
Atualmente eu tenho jogado bastante o Switch. Jogos como Mario, Mortal Kombat, Zelda, mas eu também tenho jogos no computador que eu gosto de jogar. E essas são as minhas favoritas, mas você que está vendo o nosso vídeo aí, talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldade de usar a distração como estratégia. Talvez para você seja mais interessante uma estratégia como a reavaliação cognitiva, ou a aceitação, ou desenvolver a sua capacidade de resolução de problemas. Assim, não tem muito certo e errado, ou universalmente bom, universalmente ruim, quando o assunto é estratégia de regulação emocional. A gente tem algumas que costumam ser boas para a maioria das pessoas, algumas que costumam ser ruins para a maioria das pessoas, mas o que vai ser bom para você ou não é experimentação. Digamos assim, você testar algumas, se tem alguma que você nunca usou lá que a gente falou no vídeo, testa ela alguns dias, vê o que você acha e vai tentando construir um conjuntinho aí de estratégias favoritas que eu acho que é um bom caminho, né, Chicão? Sim. De fato, assim, quando eu pensava em distração, pensava mais em filmes, séries, e de fato isso daí não funciona muito pra mim. Mas tocar instrumento, dar uma volta de moto, também são estratégias que eu adoto, que costumam funcionar bem. Agora que você falou isso, me fez lembrar, cara, uma estratégia que é sensacional, assim, que me ajuda a regular o meu humor de uma maneira que é diferente do que a gente estava falando no vídeo. Porque no vídeo a gente fala assim, tô me sentindo mal agora, o que eu faço? Ou seja, a casa está incendiando, como eu apago? E tem uma outra estratégia que eu uso que não é dessa forma, não é tipo, tem um incêndio, vou apagar o incêndio. É mais assim, uma coisa rotina que eu faço, exato, que me ajuda a evitar que a casa pegue fogo, digamos assim. Sim, preventivo. Que é praticar atividade física. Com certeza. Pra mim, cara, pra mim é tipo assim, praticar atividade física intensa, do tipo corrida, musculação, jogar tênis, jogar futebol, algo assim. Atualmente não estou jogando futebol nem tênis porque, enfim, né, a situação não é muito favorável a isso, diante da pandemia. Mas musculação e corrida dá para fazer. E, cara, sem comparação, o humor... Assim, geralmente eu sou uma pessoa bem estável emocionalmente falando, mas nos dias em que eu fiz atividade física intensa, por exemplo, eu gosto de fazer mais cedo, assim, não muito cedo, mas de manhã... Cara, pro resto do dia eu me sinto muito mais tranquilo, muito mais focado. É maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo. Eu concordo. Também uso da mesma estratégia. É visível quando eu fico alguns dias sem fazer, como que o humor ele fica um pouco mais volátil mesmo. A gente fica mais suscetível a se abalar com certas coisas. Então também sou adepto. Exatamente isso que o Chicão falou. É bem o que eu sinto, do tipo, sei lá, num dia que uma coisa ruim aconteceu, se eu tô fazendo atividades físicas regulares nos dias anteriores e no próprio dia, é mais tranquilo, é mais de boa. Se eu tô há vários dias sedentário, trabalhando muito aqui no canal, fazendo vídeo sem parar e sentado muitas horas, eu fico muito mais explosivo. Não, eu não sou muito explosivo, mas eu fico, é notável que eu tô menos tranquilo. Então, não sei se isso vai funcionar para você que está ouvindo a gente, mas vale testar. Para muita gente funciona dessa maneira. E eu acho que enfim, não só bom para regular as emoções, como para sua saúde como um todo, né? Sim, com certeza. Chicão, tem uns comentários aqui que eu vou tentar citar rapidão. Vamos. Tem uma apoiadora muito querida nossa que acabou de entrar no grupo, a Agatha. E ela foi legal que o comentário dela foi tipo assim... Ela citou várias coisas que ela faz, assim. Foi bem... Recebeu muito like o comentário dela. E, tipo, basicamente, assim, ela usa várias, né? Ela falou que usa distração, intervenção fisiológica, ruminação, que dependendo da situação ela recorre ao álcool, ao fumo, o que muita gente faz também. Sim. E que ela não gosta muito de ficar remoendo as coisas na cabeça. Tipo assim, eu acho que muita gente se identificou com o que ela disse, porque é mais ou menos isso que costuma acontecer com as pessoas. Elas usam muito desses tipos básicos de intervenção, de estratégia, do tipo de distração, intervenção fisiológica e tal. Mas o legal foi ela falar que fez o registro, que vai fazer o registro das estratégias dela por uma semana, mostrar para a psicóloga e ver como ela pode melhorar. Se todo mundo que visse o vídeo fizesse isso, eu ficaria muito feliz de saber, porque, cara, é isso que a gente está tentando incentivar vocês, a repensarem o modo como vocês lidam com as emoções de vocês
e a pensar em maneiras que possam trazer resultados mais interessantes, que possam ajudar vocês a se sentirem melhores. Porque a vida é muito curta, né, Chicão? Pra gente ficar se sentindo mal o tempo todo, se sentindo mal e não... Com certeza. Não lidando muito bem com isso. E às vezes tentando lidar com as situações e errando em sequência, né? Isso é uma forma da gente aprender, né? Exatamente. O Juan falou que só de reconhecer que precisa melhorar já é um grande avanço. Isso é verdade. É um começo, mas tem que botar a mão na massa também, que senão as coisas não andam, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Só reconhecer e tocar o barco do jeito que tá, não adianta. Exato. E só para citar mais algumas rapidinho aqui, a Amanda infelizmente perdeu recentemente um animalzinho de estimação dela, tá muito triste por causa disso. Não sabe o que fazer, tá sem chão e tal. Amanda, esse tipo de situação é muito mais difícil da gente conseguir manejar, porque o luto é uma experiência extremamente complexa, não tem muitos segredos, não tem muitos atalhos. Inclusive eu recomendo que você assista o nosso vídeo sobre a ciência do luto, mas eu sugiro para você tentar, assim, vão ter dias de dor e de tristeza e não dá para fugir de todos eles. Não é bom, não é recomendável, mas assim, passando 1, 2 dias, 3 dias, alguns dias iniciais de tristeza natural, espontâneo, porque, enfim, era um ser que fazia parte da sua vida, era importante, eu sugiro que você comece a testar essas estratégias que a gente citou no vídeo. Tem várias sugestões de estratégias. Testa cada uma delas, vê se alguma delas cola mais com você ou não. E aí, esse é o caminho, mas você tem uma certa jornada aí pela frente para viver esse luto. E, finalmente, para citar mais um comentário aqui do Gregório, ele falou que é moçambicano e que o canal impressiona ele em termos de conteúdo e simplicidade ao transmiti-los. É muito louco você pensar que, cara, sei lá, no nosso caso, né, a gente mora em Brasília, no Brasil, a gente fez um vídeo lá de 10 minutos e um cara em Moçambique viu, gostou, falou com a gente aqui. É muito massa isso, cara. E só a internet massa. Proporciona esse tipo de coisa, né? Sim, com certeza. E volta e meia aparecem umas pessoas de fora do Brasil falando, e eu acho muito massa quando acontece. É bem legal mesmo. Cara, muita gente usa a distração. Tipo, sim. Muita gente aqui falou de distração. Muita acho que a maioria recorre primeiro à distração. Exato. Muita gente falou de rezar também, e de ruminação. E teve uma pergunta de uma apoiadora nossa lá no nosso grupo de apoiadores. Inclusive, se você não é apoiador nosso, saiba que você pode se tornar clicando em Seja Membro aqui embaixo, em qualquer vídeo nosso. Que ela falou assim, que ela perguntou se a ruminação é necessariamente ruim. Estou resumindo um pouco, a pergunta dela era mais complexa. E a ruminação não é necessariamente ruim, não existe nenhuma estratégia que é universalmente boa ou universalmente ruim, mas para a maioria das pessoas ela tende a trazer resultados não muito bons. Então, fica aí esse último comentário. Chicão, você tem alguma sugestão aí de vídeo, livro, filme pra galera curtir um final de semana um pouco mais cabeça? Tenho. Não sei se cabeça, mas eu tava sem nenhuma dica, mas aí o pessoal gosta bastante de distração, né? Então eu vou dar uma dica de um jogo para as pessoas verem as coisas sobre uma nova perspectiva, literalmente. O jogo chama Fez, F-E-Z. Eu acho que tem para computador, tem para PlayStation. Onde você procurar aí você vai encontrar ele é um jogo leve, não custa muito caro e é bem bacana. Fez, F-E-Z. Não vou dar muito detalhe não, porque se vocês procurarem o trailer aí do jogo, vocês já vão ficar bastante interessados. Pô, legal. É uma boa. Hoje é um bom dia para dar sugestões de coisas para se distrair, né? Com certeza. Ó, eu vou dar uma dica de livro que eu gosto de sempre falar de algum livro. Eu sou um defensor dos livros, inclusive tem um livro chegando aí mês que vem, hein? Tem um livro aí de um tal de André Rabelo que vai chegar. Fiquem por dentro aí que vocês vão ver. Vou sair divulgando para tudo que é lado, vocês vão encher o saco de ver a capa desse livro. Mas então, dica para se distrair. Eu estou assistindo uma série que o Chicão recomendou e eu estou gostando bastante, que se chama Tales from the Loop, da Amazon Prime. É uma série de ficção científica muito nova e eu estou gostando bastante dela. Então, primeira dica é essa daí. E a segunda dica é um livro sensacional de um psiquiatra chamado Daniel Barros, que é um brother
Já fiz a divulgação desse livro recentemente nas nossas redes sociais. E se você não segue a gente, para de vacilar e segue a gente lá, beleza? No Instagram, no Facebook, no Twitter. O lado bom do lado ruim. Como a ciência ensina a usar a tristeza, o medo, a raiva e outras emoções negativas a seu favor. Esse livro não é um livro sobre estratégias de regulação emocional, mas ele é sobre emoções. Então, nesse livro você vai aprender muita coisa bem interessante sobre o que são essas emoções. Um fato interessante, né, Chicão, sobre esse livro é o seguinte: a maioria das emoções é negativas. Se você pegar as emoções básicas, que são a tristeza, o medo, a raiva, a felicidade, a alegria, tem a alegria de positiva, o resto é tudo negativo. Então, assim, quando você para pensar que muita gente não lida muito bem com emoções negativas, isso significa que elas não lidam muito bem com a maior parte da vida emocional delas. E eu achei muito legal porque ele tem uma pegada leve. É um livro mais curto, não é um livro absurdamente denso nem nada. Inclusive a escrita do Daniel é muito boa, é muito leve. O Daniel é um psiquiatra que já faz divulgação científica há muitos anos. Inclusive ele foi uma inspiração para mim, que já lia o blog dele há muitos anos atrás, que ele tinha um blog. Hoje em dia ele tem esse canal no YouTube também, que é o Daniel Martins de Barros. E é isso, cara. O lado bom do lado ruim vai te mostrar o que existe de útil nas emoções negativas, o que elas têm a nos dizer e como é importante a gente aprender a ouvir melhor a voz delas, porque sair correndo, ou fugir, ou abafar, qualquer emoção negativa que surja na sua cabeça, eu entendo o porquê que as pessoas fazem isso. É bem desagradável sentir qualquer uma dessas emoções negativas. Mas aprender a ouvi-las pode ser o primeiro passo para você se ver mais livre delas. Você conseguir controlar melhor elas. Você, inclusive, conseguir aplicar essas estratégias de regulação emocional das quais a gente fala no seu cotidiano. Então, fica a dica. O link para vocês comprarem esse livro e ajudarem o canal do Minutos Psíquicos ao mesmo tempo está disponível aqui na descrição do vídeo. E na descrição do podcast também. E aí, então é isso? É isso. Galera, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Valeu, gente. Bom fim de semana.